Olá, estamos de volta com a Alerj Debate. Conversamos hoje sobre o crescimento da indústria de bebidas no estado do Rio de Janeiro. Jonatas, a gente já tinha falado um pouco no primeiro bloco, né, da concentração de cervejarias no estado do Rio, principalmente na região serrana. E eu queria falar também um pouquinho das cervejarias artesanais, que também são uma característica lá dessa região, né? Foi reconhecida pelo governo como arranjo produtivo local, o primeiro do estado, né? Esse conjunto de cervejarias artesanais. Eu queria que você explicasse o que é isso e qual a importância desse reconhecimento. Então, quando uma região é reconhecida, então o setor, no caso as cervejarias artesanais, são conhecidas como arranjo produtivo local, significa que serão feitas mais políticas públicas pensando também no desenvolvimento desse setor. O Rio de Janeiro sempre foi muito reconhecido exatamente pelas grandes empresas, como, por exemplo, a Ambev, que é certamente a maior do setor, mas quando você tem o reconhecimento de um arranjo produtivo local, significa que micro e pequenos empresários também associados ao setor também terão uma política pública voltada para o desenvolvimento. Então, o Rio de Janeiro, essas cervejas artesanais têm tido um desempenho significativo na retomada também do setor. A gente percebe também que esse setor de bebidas artesanais especificamente tem ganhado uma relevância muito grande, ou seja, a gente pode falar até que está na moda e acredito que essa é uma moda que não vai acabar, ela vai permanecer aí. E o Rio de Janeiro, reconhecendo isso, ele está falando basicamente o seguinte: olha só, nós estamos olhando muito para esse setor e políticas serão adotadas para que esse setor seja cada vez mais forte dentro do Estado. Isso é bom porque, na realidade, isso gera emprego, gera renda e gera até arrecadação para o Estado. Claro. Isso foi esse reconhecimento do arranjo produtivo local, foi em 2019, se não me engano. E de lá para cá, a gente teve a pandemia, né? Então ainda não deu, provavelmente ainda não deu para dimensionar o quanto isso impactou nas cervejarias, nas empresas locais. Me corrige se eu estiver falando alguma bobagem, mas a gente... Não, Pode falar. É exatamente esse o ponto, né? A gente já começa a perceber, até em 2019, né, ele estava mantendo praticamente o crescimento que ele estava apresentando nos meses anteriores, então as políticas que foram feitas a partir dali ainda não foram sentidas especificamente em redução de custo de produção, em melhoria para o setor, e logo veio a pandemia, e a pandemia fez com que esse setor sofresse muito, como eu havia falado, né? É um setor que depende da mobilidade de pessoas, ele depende muito da volta do setor de entretenimento e do turismo, então é um setor que ainda tem sentido de maneira bastante intensa os efeitos dessa pandemia. Obrigada, Jonatas. Larissa, queria que você falasse um pouco também em relação à pandemia. Como é que a pandemia afetou a Ambev, né? E quais são as perspectivas aí de recuperação? Complementando um pouco aí o que o Jonatas trouxe, a gente já enxerga aí sinais de recuperação e nós tivemos bons resultados de junho para cá. Mas o nosso setor ele está diretamente ligado ao entretenimento, né? Então, bares, restaurantes, shows, eventos, e enquanto a gente não voltar com segurança, ele continua sendo impactado. Nós tivemos que nos reinventar para superar esse momento difícil aí que o mundo passou, mas já percebemos que vem um impacto positivo aí no mercado e temos uma perspectiva muito boa com o avanço da vacinação e o aquecimento nesse turismo regional. Acho que o desafio atual de uma retomada consistente da economia, nós precisamos ficar ainda cautelosos, seguindo os protocolos de segurança, mas com uma sinalização de melhora já está aí na frente. E, sem dúvida, todos os movimentos que são realizados, complementando o que o Jonatas tinha falado de incentivos dentro dos setores, qualquer movimento que é feito para mitigar o impacto dessa cadeia, da pandemia na cadeia, ele é muito importante e fundamental para a retomada, porque, consequentemente, isso gera um fomento na cadeia cervejeira e aí nós teremos uma geração de empregos e todo esse movimento econômico volta e surge com mais força. Excelente. Vocês dois estão falando o quanto o setor de serviços e entretenimento é um setor fundamental para a venda de bebidas, né, para impulsionar a venda de bebidas.
Mas durante a pandemia foi bastante falado assim, que as pessoas ficando mais em casa também estavam consumindo mais bebidas. As pessoas consomem menos quando elas estão dentro de casa, vocês devem saber isso melhor do que eu, né? As pessoas compram menos para consumir em casa do que se elas tivessem a possibilidade de ir num bar, de ir num restaurante. O consumo doméstico é menor? O que a gente tem percebido a gente pode falar pela produção do setor e pela geração de empregos no setor. O que a gente percebe? Aí eu vou trazer até um dado de emprego, que é um dado que eu já tenho ele já pronto aqui, ele já está praticamente na minha tela o tempo inteiro. Então, o que a gente observou? Que ele voltou muito rápido naquele período onde começou a flexibilizar a mobilidade das pessoas ali no final de 2020. Foi exatamente o momento onde o setor voltou a gerar empregos muito forte. E exatamente ali no início do ano, no início de 2021, onde a gente novamente teve os efeitos dessa segunda onda, a gente viu novamente o setor cair. Então, ainda que as pessoas consumam dentro de casa, aumentam o consumo dentro de casa, nada se compara, por exemplo, à organização de um evento, onde você tem mobilidade de pessoas, onde você tem, por exemplo, bares e restaurantes também trabalhando na capacidade máxima. Então, é um setor que as pessoas têm migrado muito o seu padrão de consumo, mas nada nunca vai se comparar ao que tem de consumo no setor, não só de bebidas alcoólicas, mas também não alcoólicas, quando a gente tem, por exemplo, eventos e livre mobilidade de pessoas. Acho que principalmente cerveja, né, Jonatas? A cerveja ela está muito associada ali aos encontros, às festividades, a todo esse tipo de evento que é agregador, né? Exatamente. Como eu falei, né, em termos de geração de emprego, no Rio de Janeiro, o setor produção de cerveja ele tem uma participação muito grande na geração de emprego, então impacta direto. A falta da mobilidade de pessoas impacta diretamente no mercado de trabalho. É um setor que ainda ele não conseguiu recuperar os empregos que foram perdidos durante a pandemia, ali em 2020, e diversos setores conseguiram recuperar o que foi perdido durante a pandemia durante o ano de 2020, o setor não conseguiu, e de 2021 é um setor que, mês após mês, no estado do Rio, tem estado com resultado negativo. A gente percebe que isso tem reduzido, ou seja, em julho foi o mês de 2021 onde o setor apresentou o resultado que a gente poderia falar assim, menos pior, mas porque a gente já percebe também esse retorno da mobilidade de pessoas. Então, a perspectiva é de melhora daqui para frente, mas como a Larissa falou, né, a gente precisa de uma retomada 100%, as pessoas sem medo também de sair, não tem só o efeito vacinação, mas também tem o efeito psicológico das pessoas ainda com medo de entrar em ambientes ainda com muita gente, e isso leva um tempo até voltarmos ao que nós tínhamos de mobilidade de pessoas antes. E, Larissa, o que você acha desse passaporte para as pessoas frequentarem os grandes eventos? Isso pode dar ao consumidor uma sensação mais segura, né? Ele está entrando ali num lugar que está todo mundo vacinado, então ele pode tirar a máscara, beber uma cerveja, isso pode dar mais confiança para as pessoas? Os grandes eventos, eles ainda estão proibidos e restritos e estão sendo feitos eventos testes, né? Eu acho que não dá para tomar uma decisão ainda de passaporte, aí as entidades representantes dos eventos têm feito, junto com as prefeituras, junto com os estados, eventos testes, para entender essa retomada. Então, a gente confia muito como Ambev que só podemos retomar quando der total segurança para o nosso consumidor, para o nosso cliente, para os nossos colaboradores que estão no evento. A gente quer a cerveja aí super ligada ao entretenimento, à diversão, no momento de felicidade das pessoas, então que eles estejam seguros para voltar. Eu acho que ainda temos um caminho de eventos testes para entender o melhor momento de retomada e aí ou com passaporte ou outras alternativas que eu acho que o setor de entretenimento pode nos trazer. Claro. Agora eu queria puxar um pouco a brasa para a sardinha aqui da Alerj e falar de duas leis que foram votadas recentemente aqui na casa e que, de alguma maneira, influenciaram aí esse setor.
A primeira delas é um incentivo fiscal para as microcervejarias, né? Que foi a suspensão da substituição tributária, que era uma pauta antiga dos microcervejeiros, né? Das pessoas que trabalham aí com pequenas quantidades, a cerveja artesanal. E a substituição tributária, que é uma retenção antecipada do imposto, atrapalhava bastante esse setor, né? Então, eu queria saber se o Jonatas pode falar sobre isso, como é que essa mudança, essa suspensão da substituição tributária, de certa forma, pode ajudar aí esse setor das microcervejarias. Esse é um ponto importantíssimo, como a gente já havia falado. O Rio de Janeiro é um setor, é um estado onde esse setor é um setor muito pujante. É importante que a gente tenha competitividade com os demais estados para a gente continuar produzindo, gerando emprego e gerando renda. E quando a gente acaba com a substituição tributária, a gente além de gerar mais facilidade até nesse trâmite tributário, ele reduz também, ele acaba com o problema de fluxo de caixa, que muitas vezes o empresário precisa pagar antecipadamente o imposto da cadeia inteira. Então, resolve até um problema financeiro de fluxo de caixa das empresas. É um negócio que facilita o fisco, mas atrapalha muito a vida do empresário, a vida do produtor. Então, esse é um ponto primordial para a gente voltar, ou então fazer com que os microcervejeiros do Estado, que em geral não tem uma estrutura tributária muito grande, mas tem facilidade também de pagar impostos, não tenha necessidade de antecipar o imposto da cadeia inteira. Então, isso é importantíssimo e vai em linha com o que a gente já havia falado, né? O Estado já mostrou que esse é um setor onde ele olha, onde é um setor importante, ele vai continuar pensando em políticas públicas também para melhorar o desenvolvimento do setor. E o microcervejeiro, ele precisa ter um preço competitivo, né, Jonatas? Porque eu acho que assim, as pessoas até se dispõem a pagar um pouco mais por um produto artesanal, por um produto que talvez seja feito com mais cuidado e tal, mas não muito mais, né? Um pouco mais, mas eu acho que não muito mais. Então, o microcervejeiro precisa ter competitividade também nesse mercado. Exatamente. O que a gente pensa, acima de tudo, é que quando a gente traz essas empresas para o nosso estado, a gente atrai elas, a gente está gerando aqui imposto e arrecadação de diversos também impostos para os municípios, traz emprego para a região e traz um desenvolvimento para a região. Então, isso é importante entender que quem quer produzir cerveja artesanal, o local onde você ganha eficiência e ganha produtividade é o estado do Rio. Então, isso é um ponto importantíssimo. Não sendo assim, certamente atravessa a fronteira, vai para São Paulo, vai para Minas ou para algum outro estado e continua produzindo lá de maneira mais eficiente, ainda que não tenha, por exemplo, a água que nós temos no Rio de Janeiro. Mas, às vezes, uma tributação de 30% já é suficiente para você inviabilizar a produção num determinado estado. Por isso que esse olhar até da Alerj para esse setor é imprescindível para a gente consolidar esse polo no estado do Rio. Obrigada, Jonatas. E Larissa, também indo ao encontro do que vocês já falaram, né? O setor de serviços, de eventos. A Alerj também aprovou redução de ICMS para bares e restaurantes até 2032. Né, para poder aí diminuir os impactos dessa pandemia que a gente ainda está vivendo. Como é que você acha que isso se reflete no setor de bebidas? Como os nossos grandes parceiros, né, bares e restaurantes aí na cadeia, eles sofreram bastante, né, durante a pandemia. Nós tivemos todos esse momento de bares e restaurantes fechados e agora com essa retomada de 30% da capacidade, tudo. Então, qualquer decisão que fomente, que traga de volta esses bares e restaurantes, eu não tenho o número exato aqui, o Jonatas deve ter, mas a gente teve um percentual muito grande de bares e restaurantes no Rio de Janeiro fechados durante a pandemia e que não vão conseguir retomar, porque o impacto para eles foi muito grande. Então, ter um fomento, ter essa ajuda, esse suporte do Estado, com essa legislação da Alerj, acho que vai trazer um fôlego para que eles consigam voltar aí economicamente nos próximos anos, porque foi muito duro para o setor e se a gente entende como mercado cervejeiro, eles são os nossos grandes parceiros, a gente viu na ponta
o grande impacto que foi para o setor de bares e restaurantes. Então, qualquer incentivo, qualquer ajuda, qualquer forma e projeto de governo que venha ajudar os bares e restaurantes, fomenta aí toda essa retomada dentro do nosso setor. Obrigada, Larissa. Vamos torcer aí por essa recuperação e que a gente consiga sair dessa pandemia e, enfim, recuperar nosso estado, nossa saúde e voltar a comemorar com uma boa cerveja, né? Eu agradeço muito a participação de vocês aqui no Alerj Debate. Muito obrigada. Obrigada também a você que nos acompanhou. Para rever este ou outro programa da TV Alerj, acesse o nosso site ou então o nosso canal no YouTube. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima.